if it feels right. O periodonto é constituído pelas estruturas que circundam o dente e são responsáveis por sua fixação. Dentre essas estruturas estão a gengiva e o osso alveolar. As doenças que atingem o periodonto têm como principal causa a placa bacteriana, uma massa densa que se forma diariamente na superfície dentária. A gengivite é uma doença periodontal. Nela, o tecido gengival é afetado, apresentando sangramento e mudança na coloração da gengiva. A gengivite pode ser ocasionada por outros fatores além da placa bacteriana, como leucemia, diabetes, utilização de medicamentos, má nutrição, determinados fungos, além de alterações hormonais e de pele. A periodontite é uma doença bem mais agressiva. Nela, o osso alveolar, que suporta a raiz dos dentes, é reabsorvido, causando mobilidade e perda do dente. Além da perda dentária, a periodontite tem sido relacionada com infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico, doenças respiratórias, diabetes mellitus e o nascimento de bebês prematuros e com baixo peso. Para o correto diagnóstico das doenças periodontais, o paciente deve procurar um periodontista, que realizará um exame mais detalhado e especializado. O diagnóstico das doenças periodontais é realizado através da sondagem periodontal, contando também com o auxílio de radiografias. Para diagnosticar a gengivite, caracterizada pela presença de inflamação da gengiva com sangramento, mudança de coloração ou ainda com aumento de seu volume, o periodontista deverá compreender a história clínica do paciente, visto que esta ocorre devido a múltiplos fatores. Já nos casos de periodontite, onde ocorre a reabsorção do osso de sustentação, o periodontista utiliza a sonda periodontal para verificar a presença da chamada bolsa periodontal e sua profundidade. Quanto maior a profundidade da bolsa, mais avançada está a doença. Devemos também considerar que o fumo e o diabetes são fatores de risco para o desenvolvimento da periodontite. Uma vez diagnosticada a doença, o paciente deve ser submetido ao tratamento periodontal, que consta de descontaminação da superfície da raiz, retirando-se o cemento contaminado e o cálculo ou tártaro, de forma cirúrgica ou não cirúrgica. Além da atuação profissional, o paciente deve ser orientado quanto às técnicas corretas de escovação e a utilização de escova e fio dentário adequados, e de pastas e enxaguatórios para bochechos, no sentido de controlar a formação e a ação da placa bacteriana. O mau hálito ou halitose, uma condição indesejável, é o odor que sai pela boca, pelas cavidades nasais ou ainda pelos seios da face e faringe, e que tem como principais responsáveis os compostos à base de enxofre produzido por bactérias da cavidade oral. Tais micro-organismos metabolizam algumas proteínas que vêm da saliva, de fluidos gengivais ou da dieta e formam esses compostos. Ao contrário do que muitos pensam, a principal causa do mau hálito tem origem na boca. A formação de uma massa na superfície da língua, conhecida como saburra lingual, está entre os mais importantes motivos para o aparecimento do mau hálito. Sangramento gengival, formação de pus, acúmulo de tártaro e ainda as bolsas periodontais presentes nas periodontites são fatores relacionados ao tecido gengival que podem causar halitose. Como a quantidade de bactérias é muito grande e diversificada nas doenças periodontais, o mau hálito acaba sendo o sinal característico da doença. Após o correto tratamento com o periodontista, e se a causa da halitose for a doença periodontal, o paciente rapidamente verifica a diferença na alteração do seu hálito, para uma forma saudável e que não comprometa suas relações sociais. A placa bacteriana contém determinados micro-organismos que são específicos das doenças periodontais. Uma vez havendo a ação de tais bactérias, o organismo procura se defender
através de seus anticorpos. Esse tipo de reação faz com que se formem substâncias conhecidas como mediadores inflamatórios, onde se incluem as interleucinas e prostaglandinas, além da formação de imunoglobulinas. Tanto as bactérias como os mediadores inflamatórios são jogados na corrente sanguínea e podem ter atuação em outros órgãos do nosso corpo. Pelo fato de bactérias específicas da doença periodontal terem sido encontradas em placas de ateroma do coração e da artéria carótida, ocorreu a suposição destas estarem envolvidas com um acidente vascular cerebral isquêmico e com um infarto agudo do miocárdio. Além disso, algumas dessas bactérias bucais também têm o poder de agregar células conhecidas como plaquetas, que estão diretamente ligadas a processos de trombose. Assim como as prostaglandinas produzidas em infecções vaginais podem gerar aumento das contrações uterinas e prematuridade, as mesmas prostaglandinas produzidas nas reações inflamatórias da gengiva também podem ser levadas pela corrente sanguínea até o útero e fazer com que ocorra um parto prematuro. Já as imunoglobulinas estão relacionadas às doenças renais crônicas, que têm nas infecções e no diabetes reconhecidos fatores de risco. O diabetes é uma doença endócrina que se caracteriza pela fraca ou inexistente produção de insulina por parte do pâncreas, com consequente aumento da taxa de açúcar no sangue. Quando não controlado, o diabetes causa inúmeras alterações sistêmicas, afetando o coração, os rins, os vasos sanguíneos, a visão e o periodonto, além de proporcionar o aparecimento de infecções devido à dificuldade na cicatrização. A doença periodontal é uma reconhecida complicação decorrente do diabetes, que é tido como um dos fatores de risco para o desenvolvimento de periodontites. Pacientes diabéticos apresentam maior sangramento gengival e maior facilidade de reabsorção do osso alveolar que suporta os dentes, quando comparados a pacientes não diabéticos. Pesquisas têm demonstrado que diabéticos com processos infecciosos têm mais dificuldade de controlar sua glicemia, mantendo-a em níveis elevados. Desta forma, pacientes diabéticos que possuem periodontites não tratadas têm mais chances de fazer com que sua taxa de açúcar no sangue se mantenha em níveis elevados, o que pode acarretar vários outros problemas orgânicos. Assim, o periodontista é outro profissional que deve ser procurado pelo diabético cuidadoso. As retrações gengivais e a grande quantidade de gengiva são os problemas estéticos gengivais que mais incomodam as pessoas. O chamado sorriso gengival pode ocorrer por vários motivos, e dentre eles está a presença de uma grande quantidade de gengiva, fazendo com que a coroa do dente pouco apareça. Nesses casos, o periodontista lança mão de técnicas cirúrgicas que têm o propósito de retirar parte do tecido gengival e do osso alveolar para que o dente fique mais exposto. No caso da presença de retrações gengivais, que também possuem diferentes causas, o periodontista desloca o tecido gengival mais próximo para que a raiz exposta seja recoberta. Em situações nas quais a quantidade de gengiva é insuficiente para que ocorra o recobrimento da raiz, ocorre a necessidade da realização de enxertos gengivais, tendo como área doadora, preferencialmente, o palato ou céu da boca do próprio paciente. Em ambas as situações, a recuperação é rápida, com pós-operatório sem transtornos para o paciente. Tais procedimentos trazem satisfação às pessoas que a eles se submetem.
So fancy, you already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name, got to blow. First things first, I'm the realest. Try kissing up the whole world, feel it. I know I'm studying the murder business, I can hold you down. I'm giving lessons in physics out. If you want a bad chick like this, drop it low, pick it up just like this, yeah. Couple ace, couple goose, couple Chris, high heels, something with a half a ticket on your wrist, yo. Take it all straight, never chase that. Rooftop like we bring an 88 back. Bring a hook in, where the bass at. Champagne spilling, you should taste that.
Quando o nervo do dente está infeccionado, o tratamento de canal pode salvar esse dente. É fácil notar quando um dente está infeccionado porque ele fica sensível a calor ou frio, apresenta inchaço e dor, ou ainda faz surgir um sabor desagradável na boca. Pode acontecer de a pessoa estar completamente desapercebida da existência de um dente infeccionado, por não haver nenhum sintoma. A parte branca exterior do dente é o esmalte. Dentro do esmalte existe uma outra camada dura, a dentina. Existe uma câmara menor na parte central da dentina, chamada de câmara pulpar. A câmara pulpar é um tecido mole feito de nervos, artérias e veias. A câmara pulpar vai dessa câmara até um canal estreito, que é o canal da raiz. Em geral, os dentes anteriores possuem apenas um canal, enquanto os dentes posteriores possuem 2, 3 ou 4 canais. Como os dentes infeccionam, cáries profundas permitem que bactérias cheguem à câmara pulpar. Estas bactérias causam infecções e a polpa morre. O pus da infecção acumula-se eventualmente na ponta da raiz e faz um orifício no osso. Isso é denominado abscesso. Essa cárie penetrou na câmara pulpar aqui e causou esse abscesso, que é a área escura na ponta da raiz. Uma pancada em um dente também pode causar a morte da polpa e formar uma infecção. Uma vez o dente infeccionado, não há retrocesso na infecção, e à medida que a infecção aumenta, ele continuará a ser uma fonte de infecção, podendo afetar o sistema imunológico do corpo e o corpo todo. Esse dano ao osso e o inchaço interno podem ser muito dolorosos, representando mesmo, em alguns casos, uma ameaça à vida. Antigamente, um dente infeccionado simplesmente teria de ser extraído, mas atualmente o dente pode ser salvo com o tratamento de canal.
O mau hálito, também conhecido como halitose, é uma doença em que a pessoa sofre de mau odor bucal. Esse mau odor bucal pode ser causado pelas mesmas bactérias que ajudam a quebrar as proteínas dos alimentos. Essas bactérias digerem as proteínas, resultando na produção de compostos sulfurosos. Os compostos sulfurosos são voláteis e podem causar mau cheiro. Para evitar que as bactérias que produzem mau cheiro se reproduzam na boca, é necessária uma boa higiene bucal. A halitose também pode ser causada por problemas de saúde, como cáries e doenças gengivais, ou por alimentos, como alho e cebola. Pular refeições, jejuar e passar fome também podem causar um mau hálito temporário por causa da redução na produção de saliva. A saliva ajuda a remover as bactérias que causam a halitose. Na maioria dos casos, a fonte da halitose está na boca, e não na garganta, no nariz ou nos ouvidos, nem tampouco no sistema digestivo. Fazer uma boa higiene bucal é essencial ao tratamento da halitose. Uma saúde bucal perfeita, com base numa boa higiene bucal, pode ser obtida visitando regularmente o dentista para realizar limpezas profissionais e avaliações de controle, escovando seus dentes e sua língua usando um creme dental com flúor 2 vezes ao dia, usando fio dental ou escovas interdentais entre os seus dentes todos os dias e removendo sua prótese dentária à noite, deixando-a mergulhado numa solução antibacteriana e limpando-a cuidadosamente antes de usá-la pela manhã. Como parte do tratamento da halitose, também se recomenda evitar alguns alimentos que causam um mau hálito, incluindo o álcool e a cafeína, comer alimentos ricos em vitamina C e vegetais como aipo e cenoura, beber muita água e mascar gomas ou pastilhas sem açúcar, usar raspadores de língua para remover cuidadosamente as bactérias presas a ela, evitar pastilhas e antissépticos bucais que contenham álcool, aplicar algumas gotas de óleo de menta ou de melaleuca em sua escova ou língua, beber chá verde e usar antissépticos bucais que contenham cloreto de cetilperidínio, clorexidina, gluconato de zinco, óleos essenciais e dióxido de cloro. Outras medidas para prevenir o mau hálito incluem parar de fumar. Fumar aumenta as chances de desenvolver halitose por meio do aumento da quantidade de bactérias dentro de sua boca, resultando na formação de mais placa bacteriana. Se não puder evitar o consumo de cafeína, enxague a boca com água após beber café. Seu dentista pode lhe fornecer mais informações sobre essa doença e seus possíveis tratamentos. Sofrem de mau hálito. Aquelas que sabem que possuem halitose, mas nunca procuraram tratamento, e aquelas que não fazem a mínima ideia de que têm que lidar com isso, pois se acostumaram com o próprio odor da boca. O que é importante dizer é que a halitose, mais conhecida como mau hálito, é um problema mais sério do que pode parecer. Além de problemas sociais e de relacionamento, a halitose pode significar sérios problemas de saúde e até mesmo cardíacos. Se você sabe que sofre de halitose ou apenas suspeita, temos uma boa notícia para você. O mau hálito tem cura. Existe uma solução simples e barata para se livrar deste mal de uma vez por todas. Irei lhe explicar exatamente como você pode resolver seu problema em alguns instantes. Mas primeiro, gostaria de comentar algumas das principais causas do mau hálito. 80% da halitose se origina da própria boca e não do estômago, como muitos acreditam. 2 pontos da cavidade oral são críticos: os dentes e a região posterior da língua, onde frequentemente ocorrem acúmulo de bactérias. A halitose pode ter origem até mesmo no nariz, ocorrendo principalmente devido a quadros de sinusite. Ainda na boca, outro ponto que pode dar origem ao mau hálito são as amígdalas. Como pode perceber, a halitose é um problema muito mais complexo do que se imagina. Assim sendo, gostaria de lhe apresentar algumas breves soluções que irão aliviar ou, em alguns casos, até mesmo resolver o seu problema. Uma boa higiene bucal e, é claro, sempre usar o fio dental. Ir regularmente ao dentista, de preferência a cada 6 meses. Usar com frequência antissépticos, de preferência à noite. Escovar a língua ao menos uma vez por dia. Beber água ao menos 8 copos por dia para evitar o ressecamento da boca. Evitar o uso de álcool, café e cigarros. Evitar ficar em jejum por muito tempo.
turma do Escovinha em Uma Aventura no Parque. Diga X, olhe passarinho, tira a chupeta da boca, você sempre escapa, né, porcão? Agora é minha vez. Enfim chegamos, iremos conhecer mais um parque. Este é o Parque Municipal Roberto Bulemarx. Pelo jeito, vamos conhecer muitas coisas bonitas. Então vamos, turma! Vamos começar pela Lameira das Palmeiras. Como elas são grandes! Bota grande nisso. Elas são bem velhinhas, mas continuam fortes e bonitas como os meus dentes. Pessoal, olhem só essas figueiras. Nossa, como o parque está cheio! Dessa vez essa turma não escapa, não é mesmo, Mutão? É mesmo, Pacão. Vamos pegar todos. Isso se o Tartão ajudar. Vai ser moleza. Porque nós somos a gangue do Pacão. Olha a bola aí! Seus trapalhões, eu mesmo vou ter que fazer isso. Acho melhor a gente ir atrás dele. É mesmo. Turma, vamos até o Museu do Folclore. Este é o Museu do Folclore, dividido em 5 salas, onde vocês encontrarão vários elementos que contam um pouco da história do nosso folclore. Temos as salas das profissões, usos e costumes, arte e artesanato, festas e religiosidades e sala do lúdico. Esqueci de tirar a foto dos farinheiros. Eu adorei o museu. Turma, vamos ver as danças no Teatro da Arena? Essa é a catira, uma dança típica do nosso folclore. Que bonecão mais engraçado! É mesmo. Vimos um desse lá no museu. Joga essa rede logo, vocês são pesados. Não tem onde jogar. Jogue agora! Tudo isso me deu fome. Vamos comer? Não esqueça de lavar as mãos, viu, porcão? Não é para comer só doces, mas também frutas para crescer forte e sadio. Viu, Maria Formiguinha? Poxa vida, ainda não conseguimos pegar a turma do Escovinha. Já sei, temos que pegar um e depois pegar os outros. Mas como? Você não ouviu que a menina adora doces? Então vamos dar muitos doces a ela. Agora, vamos escovar os dentes usando o nosso kit de escovação. Uma gotinha já é o suficiente. Não vai escapar não, porcão. Agora sim, porcão. Está com um sorriso lindo. Agora podemos continuar o passeio. Sim. Cadê a Maria Formiguinha? Maria, cadê você? Maria Formiguinha! Maria, você está aí? Cadê você, Maria? Turma, tem alguém ali. Assustei vocês! Isso não tem graça nenhuma. Você viu a Maria Formiguinha por aí? Ela é loirinha de vestido rosa? É isso mesmo. Não, não vi não. Ah, peguei vocês de novo. Eu vi sim, mas só vou contar se acertar minha adivinhação. Aceito o desafio. Lá vai, uma casinha rosada se abre em formosa janela. A janela é gradeada, 32 varões a nela. Uma
casinha rosada se abre fofosa. A janela é graveada, 32 varões anel. Já sei, é a nossa boca e os dentes. Não pode acertar. Você perdeu. Fala onde está nossa amiga agora. Vocês venceram. Ela foi levada para o esconderijo da gangue do Placão. O esconderijo é por ali, mas cuidado com eles. É uma gangue muito má. Pessoal, eu acho que é aqui. Que lugar horrível. É mesmo. Maria Formiguinha, quem colocou você aí? Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Parem. Vamos pegá-los agora. E agora? Quem vai nos ajudar? Já sei, os amigos do sorriso. A gente está atrás desta gangue faz tempo. Vamos dar um jeito neles. De novo não. Limpa, 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 é isso aí. Amigos do sorriso são demais. Escova, escova, toda sujeira. Acaba com a gangue do Placão. Se você quiser um sorriso lindo, preste bem muita atenção. Tenha sempre à mão os nossos amigos, pra manter bem longe o Placão. Meu herói. Viu só, Maria Formiguinha? Da próxima vez, não vá atrás de doces. É isso mesmo, Maria. O que aconteceu agora, Maria Formiguinha? É o Tartão. Ele voltou. Que tartão mais perigoso, hein, Maria Formiguinha? Olá, gostaram da história? Vocês viram como não se pode brincar com a turma do Placão, não é? Se nós não formos espertos, eles pegam a gente. Mas não tem problema não, turminha. Sabe por quê? Porque podemos sempre contar com os amigos do sorriso. Não deixe sua boca ficar igual ao esconderijo da gangue do Placão. Cuide bem dela. Assim, ela vai ficar sempre muito limpinha. Quando for escovar os dentes, não se esqueça de usar o gel dental. Como ele é muito forte e tem flúor para ajudar a proteger os dentes, coloque apenas uma gotinha. Escove os dentes na parte da frente como se fosse uma bolinha, na parte de dentro e na parte de cima como se fosse uma vassourinha. Evite também comer muitos doces. Eles podem levar vocês diretamente para a gangue do Placão. Tome muito cuidado. Não se esqueça, uma vez ao dia, conte sempre com a ajuda do nosso amigo fio dental. Ele ajuda a tirar aqueles bichinhos que querem se esconder entre os dentes. Depois que terminou de escovar, dê uma batidinha com a escova na pia e passe o dedo para tirar a água das cerdas. Não esqueça de enxugar antes de guardar a escova na caixinha. Siga essas dicas na sua casa e na sua escola também. E então, gostaram das dicas? Então aí vai mais uma. Visite sempre seu dentista. Ele é um grande amigo e também nos ajuda a cuidar do nosso sorriso. Até a próxima, pessoal! Bom dia, Dr. Todd. Bom dia, Tom. Temos uma nova missão para você. Este é Pedrinho, um garoto esperto, mas que ultimamente vem correndo perigo. Seus hábitos alimentares e higiene bucal não vão nada bem e vários problemas estão prestes a surgir. Por isso, precisamos que você vá até ele e o ajude a sair desta enrascada. E quando a missão começa, doutor? Agora! Em pouco tempo ele estará acordando e quanto antes agirmos, melhor. Deixa comigo. Acionando sistemas. Ligando turbina. Tom, as instruções de voo já estão em seu sistema de navegação. Você chegará lá em exatamente 10 segundos.
Boa sorte! Tom, para este caso, vamos usar o plano 007. Certo, doutor. Ativar nanomodo. Terminando análise bucal. Dentes encontrados. Incisivos, caninos, premolares, molares. Início de cáries em alguns. Computador, analise a estrutura dos dentes e língua. Analisando. Esmalte, dentina, polpa, gengiva, defesas perdendo força, restos alimentares detectados, problemas à vista. Preciso agir rápido. Disparar cabos de transmissão. Acionar sistema de voz. Acorda, Pedrinho. Quem é? Quem está aí? Sou eu. Eu quem? A fada dos dentes. Fada dos dentes? Eu nunca ouvi falar. Quero dizer, a consciência dos dentes. Ué, você nunca falou comigo antes? É que eu só falo alto quando a coisa tá preta. Você tá correndo perigo, Pedrinho. Perigo? É alguma prova surpresa? Alguém vai me pegar na hora da saída da escola? Não, Pedrinho. Os seus dentes correm perigo. Você não tá cuidando bem deles. Ah, que nada. Eles estão numa boa. Pode ficar tranquila, dona Consciência. Ah, é? Então olha só quem pode estar dentro da sua boca agora. Ei, quem apagou as luzes? O que é que está acontecendo? Essa é a placa bacteriana, a principal responsável pela formação de cáries e doenças da gengiva. Ela aparece quando restos de alimentos se acumulam na nossa boca e pela ação das bactérias que vivem aí. Essa é a cárie. Quando as bactérias agem nos restos alimentares, um ácido se forma e agride os dentes, formando a cárie. Essa outra é a gengivite, amigona da placa bacteriana. Ela deixa a gengiva inchada e dolorida. Esse sujeitinho asqueroso é um mau hálito. É o cheiro ruim que sai da boca e espanta todo mundo. Chega. Eu já entendi. Não precisa continuar. É só falar o que eu preciso fazer. Calma, amigão. Relaxa que eu te ajudo. Ufa. Mas primeiro, um bom café da manhã. Deixa eu ver. A primeira coisa que você precisa saber é que uma boa saúde bucal começa por um bom hábito alimentar. Como assim? Eu explico. Ai, de novo não. Calma, essa vai ser legal. Que maneiro. Muitas vezes a gente troca o bom pelo gostoso, o que não é nada inteligente. Existem muitos alimentos saudáveis e gostosos, como as verduras, frutas e legumes que precisamos comer. Mas é claro que também podemos comer aqueles doces e sobremesas deliciosos. Mas não fora de hora. O ideal é logo após as refeições e antes da escovação. Assim não ficamos com aqueles restos que formam a placa bacteriana e as cáries. E depois da última escovação também não pode. Passar a noite toda com o resto de comida na boca é problema na certa. Depois da última escovação, só vale tomar água. Carambola, dessa eu não sabia. Agora você já sabe. Ei, onde você tá indo? Ué, jogar videogame. Hoje é sábado. Nada disso. Agora é hora de fazer sua higiene bucal. Vamos já pro banheiro. Ninguém merece. Pronto, tô aqui. E agora? Vamos começar com um aliado de longo alcance, o fio dental. Você deve ter um aí no armário. Ele remove os restos de alimento entre os dentes e evita o acúmulo da placa, chegando aos espaços onde a escovação não alcança. Pegue um pedaço de uns 40 centímetros e enrole nos dedos médios. Assim? Isso mesmo. Faça igual ao que eu vou te mostrar.
Leve até a gengiva e faça movimentos suaves de vai e vem na horizontal, encostando em um dos dentes. Agora, passe o fio por todo o espaço entre um dente e outro, um por um. Assim. Prontinho, é isso aí. Foi fácil. Videogame, aí vou eu. Opa, hora de escovar os dentes. Pegue sua escova. Pronto. Santo dente permanente. Jogue isso fora agora. Mas é minha escova de estimação. É hora de mudar para uma escova que combine com você. Tem que ser uma de cerdas macias e pontas arredondadas. E como seu tipo de dentição é mista, tem que ser... Achei! Abra a boca e feche os olhos. Surpresa! Uau! Como você fez isso? Um bom mágico nunca revela os seus truques. Um dia eu te conto. Vamos lá. Pegue a escova e põe a pasta de dente. Não precisa exagerar na quantidade, viu? A pasta com flúor fortalece o esmalte e dá um cheirinho gostoso depois da escovação. Comece pelo lado de fora dos dentes de cima. Incline a escova e faça movimentos circulares para remover os restos alimentares que estão entre os dentes e a gengiva e na superfície polida dos dentes. Agora, vá para o lado de dentro e repita os movimentos circulares e inclinados. No lado de dentro dos dentes da frente, segure a escova assim e movimente de cima para baixo. Agora, escove a superfície onde é feita a mastigação em movimentos de vai e vem no sentido horizontal. Agora é só repetir desses passos nos dentes de baixo. E, finalmente, escove a língua. Ela também merece ficar limpinha. Pronto! E para fechar com chave de ouro, vamos fazer aquele bochecho com um bom enxaguatório bucal. Esse aqui? Esse mesmo. Só mais um minuto para completar a higienização e, de quebra, ajudar na prevenção da placa bacteriana das cáries e do mau hálito. Viu? Parece complicado, mas não é. É só uma questão de hábito, como tomar banho, dormir na hora certa, fazer lição de casa. Analisando cavidade bucal. Tudo em ordem. Risco de problemas baixando. Maravilha! É isso aí, garoto. É, nada mal. Tá liberado pra jogar videogame, amigão. Yeah, legal! E aí, que jogos você tem? Que tal esse? Legal! Doce no videogame pode. Passe chamando, Tom. Passe chamando, Tom. Tô na escuta, Dr. Todd. Recebi a análise de saúde bucal de Pedrinho. Melhorou bastante com sua ajuda. Parabéns! Valeu, doutor. E vai melhorar ainda mais. Nosso amigo aqui é um garoto esperto. Bem, agora que você sacou direitinho como cuidar da sua saúde bucal, vou te dar uma folga. Que nada! Fica pra gente jogar videogame junto, dona Consciência. Bem que eu queria. Mas em algum lugar tem alguém precisando de ajuda para manter um sorriso saudável. Lembre-se, doces refrigerantes só depois da refeição e antes da escovação. Você não vai querer aqueles monstros dentro da sua boca, vai? Tá bom. Pode deixar, dona Consciência. E não se esqueça de ir ao dentista. A gente se fala, amigão. Passe chamando, Tom. Fale, doutor. Temos uma nova missão, mas eu que passo depois do almoço. Após você escovar os dentes. Entendido, doutor. Câmbio desligo. Missão cumprida!
é um tecido inorgânico acelular composto em 99% de cristais de fosfato de cálcio, conhecidos como hidroxiapatita. Estes cristais são longos e finos e se organizam de uma forma repetitiva, conhecida como prismas. O esmalte é um tecido translúcido no meio oral, por estar envolvido em água. Esta estrutura pode ser suscetível a processos de instabilidade mineral ou solubilidade, principalmente na presença de substâncias ácidas. Diferente do esmalte, a dentina está composta por 70% de matriz inorgânica, 20% orgânica e 10% de água. Também possui uma fase mineral de hidroxiapatita, com uma dimensão menor. A dentina também apresenta os túbulos dentinários, que contêm prolongações citoplasmáticas dos processos odontoblásticos, se estendendo por toda a estrutura dentinária. Nas superfícies lisas dos dentes, a placa bacteriana se acumula no terço cervical, perto da margem gengival. Já nas faces proximais, a placa se acumula abaixo do ponto de contato. Em relação às superfícies oclusais, a placa bacteriana se acumula nas fóssulas e fissuras. Nesta animação, observa-se a formação da placa sob evidenciação de placa bacteriana. Aqui observamos o acúmulo de placa nos dentes posteriores, que acontece nas fóssulas e fissuras das superfícies oclusais e no terço cervical das superfícies lisas. A produção de ácidos da biopelícula provoca a desmineralização do esmalte dentário. Esta desmineralização aparece quando existe um desequilíbrio entre a superfície dentária e a placa. Perdas contínuas de minerais permitem a dissolução mineral. Se este processo não for interrompido, resultará na destruição progressiva do esmalte. O primeiro sinal clínico de uma lesão de cárie é a mancha branca. Esta lesão pode progredir para diferentes estágios de severidade, desde a mancha branca até uma cavidade. Em seguida, se apresenta os scores de classificação de lesões de cárie de acordo com sua severidade, segundo os critérios do ICEDAS. Não apresenta nenhuma alteração do esmalte, mesmo após secagem por 5 segundos. Este score é examinado apenas após secagem com jato de ar por 5 segundos. Este tipo de lesão é limitado a fóssulas e fissuras. Estas lesões são mais avançadas que aquelas do código anterior. Observa-se uma opacidade branca ou marrom visível no esmalte, sem necessidade de secagem. Nestas lesões, existe uma perda de estrutura, mas sem dentina visível. A sonda com ponta esférica pode ser utilizada para confirmar a ocorrência de cavitação. Apresenta-se um sombreamento da dentina adjacente, visível através de esmalte intacto. Esta característica é visível quando a superfície está úmida. Apresenta-se cavitação devido a lesões de cárie em esmalte opaco ou descolorido, com exposição de dentina envolvendo menos de 50% da superfície avaliada. Apresenta-se uma cavidade extensa nítida com dentina visível, envolvendo no mínimo metade da superfície do dente ou da polpa.